Muito bem. Nosso cordial boa noite a todas e a todos. Declarar aberta a sessão de defesa pública do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Isadora de Fragas, que tem como título Sistema de Registro de Preços Permanente como mecanismo de perfectibilização do Public Marketplace brasileiro. Eu quero iniciar já essa sessão te cumprimentando, Isadora, não só pelo teu trabalho escrito, mas pela tua trajetória acadêmica, pela seriedade com que tu sempre te envolveu nos projetos dentro da universidade. Fui teu professor na graduação em Administrativo 1, Administrativo 2, agora no TC, é uma satisfação ver o teu crescimento, teu amadurecimento pessoal, profissional. É sempre bom registrar isso. E com esses cumprimentos, eu quero também cumprimentar e agradecer ao nosso colega Matheus da Costa e co-orientador do trabalho, o Matheus, que tem desempenhado conosco um trabalho belíssimo, sempre presente, sempre solícito, e deu uma contribuição muito importante, muito interessante, e eu queria te agradecer, meu caro de público, pela presteza de sempre, pela parceria de sempre. Uma satisfação tê-lo aqui também. Agradecer a Tatiana Mayhart-Han, que é a nossa mestranda, a professora Tatiana, está conosco na jornada dupla de hoje, né, a segunda banca, dizendo a satisfação que é tê-la conosco também, aqui nessa noite, nessa atividade. Agradecer de forma muito especial e carinhosa ao meu querido colega, amigo, Felipe Bozelli, que prontamente atendeu o convite, acabou agora há não muito tempo seu doutorado também aqui conosco, inclusive é um especialista nessa temática de compras públicas, né? Uma pessoa que tem um estudo e um preparo para análise crítica dessas questões. Uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor Felipe. Eu tenho certeza que a presença de uma banca como essa só engrandece, né, Isadora, o teu trabalho e engrandece a tua pesquisa. Quero cumprimentar a todas e a todos os teus mais de 30 convidados, né? A pessoa não pode ser do mal, né, com todo esse público, né? Já ganha pontos, né, de início. Brincadeiras à parte, quero cumprimentar a tua família, o pai, tua madrinha, tua mãe, eu acho que entrou novamente, e todos os teus amigos e colegas da graduação, dizer que é uma satisfação, num momento especial como esse para a Isadora, nós termos tantas testemunhas, né, da defesa do trabalho dela. Isadora, como nós combinamos, como nós ajustamos inicialmente, eu vou te passar a palavra para tu fazer uma apresentação inicial. É claro que a banca já leu, conhece teu trabalho, mas a apresentação nos pontos centrais do teu trabalho, e depois nós irmos para a fase das arguições pela banca. A palavra é tua, fique à vontade. Claro. Eu vou só abrir aqui rapidinho a apresentação, antes de começar a apresentação. Todo mundo consegue ver certinho? Para mim, abriu. Abriu okay, a todos? Então. Perfeito, pode dar continuidade. Ótimo. Então, primeiramente, né, começar agradecendo todo mundo que está aqui me prestigiando, em especial a banca, que aceitou prontamente o meu convite, é uma banca muito especial. Agradecer meus orientadores, né, doutor José Sérgio e doutor Matheus da Costa, também a doutora Tatiana e o doutor Felipe. Tenho certeza que será uma banca engrandecedora. Estou bastante ansiosa. No mais, agradeço também a presença de todos os amigos, a minha família também, que está aqui me prestigiando. E vou iniciar a apresentação do meu trabalho. Para fins de registro, meu nome é Isadora de Fragas, e eu apresento esse trabalho de conclusão de curso na graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Pois bem, o tema do meu trabalho é o Sistema de Registro de Preços Permanente como mecanismo da perfectibilização do Public Marketplace brasileiro, e aproveito a introdução para justificar o meu trabalho. Acredito que a maioria de vocês saiba que eu há muito tempo mexo e estudo o direito público como todo,
nos últimos 2 anos, mais especificamente na área de licitações e contratos, de contratação pública. Então, na hora de escolher o tema do meu trabalho, eu queria algo que realmente eu enxergasse na prática. Eu queria um problema que a gente enfrenta na prática, atuando, seja enquanto agente privado, agente público, e não mais do mesmo. Então, eu cheguei nesse tema que mistura um pouquinho de tecnologia, de inovação e um pouquinho do nosso sistema que a gente já está acostumado. Pois bem, passando para a metodologia, o objetivo do meu trabalho foi verificar se o sistema de registro de preço permanente é viável juridicamente como fundamento para a implementação de um public marketplace no Brasil. O método que eu utilizei é o método dedutivo, e a metodologia eu variei entre a técnica bibliográfica, documental, qualitativa, descritiva e prescritiva. A bibliografia eu utilizei bastante bibliografia nacional, a mais atual, por se tratar de um tema que envolve bastante tecnologia e inovação, eu tentei utilizar bastante a bibliografia mais atualizada. Pesquisei bastante legislação, decretos, e eu classifico também a metodologia prescritiva, porque, ao fim e ao cabo, eu acabo recomendando o sistema de registro de preço permanente como um mecanismo juridicamente viável, né, para implementação de uma eventual plataforma virtual de contratação pública no Brasil. Então, a hipótese, ela, considerando a legislação que já é assentada, né, nacionalmente, é de que, sim, o SRPP poderia ser utilizado como meio de implementação do Public Marketplace. E já adiantando, o meu objetivo ele foi concluído ao longo do meu trabalho. Eu verifico que a minha hipótese foi confirmada. Pois bem, vocês estão vendo mais ou menos a estrutura do meu trabalho. Eu utilizei 3 capítulos no desenvolvimento, sendo o primeiro do desenvolvimento, eu trato sobre o SRP, né, que é um sistema que quem atua na área de contratação pública já está bastante acostumado, então eu dou uma esmiuçada nele. No segundo capítulo do desenvolvimento, eu trato um pouquinho sobre o Public Marketplace, eu defino e utilizo bastante a bibliografia estrangeira nesse ponto. E, por fim, o último capítulo, e acredito que o principal do meu trabalho, eu trago o Sistema de Registro de Preço Permanente, o SRPP, aliado ao Public Marketplace. Mais especificamente, no primeiro capítulo do meu desenvolvimento, segundo capítulo da obra, como eu disse, eu desenvolvo um pouquinho a ideia do Sistema de Registro de Preços, né? Eu apresento o sistema, eu defino conceitos, utilizo bastante a legislação, que já é uma legislação muito sedimentada, e ao longo do meu capítulo eu trato sobre o contexto histórico, jurídico, normativo do Instituto do Sistema de Registro de Preço, faço todo o trajeto dele até o decreto 7.892, que é o atual decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preço na administração pública federal. Abordo também vantagens e desvantagens do sistema. E o último tópico, subtópico, na verdade, desse capítulo é o Sistema de Registro de Preço e suas alterações na mais nova lei, né, de licitações e contratos, a 14.133 de 2021. O segundo capítulo do desenvolvimento, meu terceiro capítulo da obra, eu trato sobre o Public Marketplace, né? No projeto, eu tinha como intuito definir os conceitos. Esse capítulo em específico, ele utiliza bastante literatura estrangeira, porque lá fora os países utilizam há muito plataformas virtuais para contratação pública. Então, eu trato de definir o Public Marketplace no meu conceito para fins de utilização no trabalho. Trato também de abordar sobre o que aqui no Brasil os autores, juristas, enfim, têm falado sobre, né? E trato também o papel da administração pública enquanto agente fomentador de soluções inovadoras, né, relacionadas à tecnologia de comunicação e informação,
E, por fim, eu pincelo o cenário internacional. Eu chamo a atenção de vocês porque eu tentei, ao máximo, me concentrar em países onde a gente consegue acessar essas plataformas. Então, ao longo do meu trabalho, eu coloco o link bem específico das plataformas, porque o intuito é, caso a gente venha a formar elaborar uma plataforma virtual, que a gente possa ter as fontes e os modelos lá de fora. Então, eu comentei também, dei uma pincelada em alguns países que já utilizam há muito tempo o Public Marketplace para suas compras públicas. Por fim, o último capítulo de desenvolvimento, eu falo sobre o sistema de registro de preço permanente aliado ao Public Marketplace. Então, eu retomo alguns conceitos do sistema de registro de preço, porque, afinal de contas, o registro de preço permanente é só, na verdade, uma roupagem, né, do SRP comum, digamos. Então, eu faço essa retomada de conceitos importantes e relevantes do SRP. E, por fim, acabo também definindo o sistema de registro de preço permanente com base naquela legislação, principalmente decretos, né, que fazem essa previsão. Então, eu defino o instituto, principalmente os diferenciais entre o comum e o permanente. E o último tópico é o mais importante, é realmente o cerne do meu trabalho, que é a utilização do sistema de registro de preço permanente como mecanismo para perfectibilizar o Public Marketplace. Eu acho que se eu puder destacar algum aspecto desse meu último trabalho é justamente o poder regulamentador dos entes, né, que podem prever o sistema de registro de preço permanente, e como ele é um procedimento auxiliar, assim como o sistema de registro de preço, a gente poderia implementar, né, criar um arcabouço jurídico plausível para a implementação de uma plataforma virtual para contratação pública. Por fim, as considerações finais, né? O meu objetivo, como eu havia dito, como eu antecipei para vocês, ele foi atingido, né? E a hipótese de que o sistema de registro de preço permanente é viável, né? Como fundamento legal para a perfectibilização do Public Marketplace, ela se confirmou. E apenas a título de curiosidade, eu também trouxe alguns aspectos que a gente poderia dar continuidade na pesquisa, como, por exemplo, o legal design da plataforma, a possibilidade de unificar o Public Marketplace, né? Centralizando tudo em uma só plataforma. Também as alterações legislativas que, eventualmente, a gente considere necessárias para tornar o Public Marketplace uma realidade. E, por fim, inúmeros estudos multidisciplinares, né? Esse assunto está muito encadeado com vários outros. Governança, economia, gestão de recursos e pessoas, tecnologia de informação e comunicação. Então, só uma pincelada do que esse meu trabalho poderia trazer. Acho que é isso, pessoal. Essa é a minha exposição. Agradeço à banca pela oportunidade. Tentei ser o mais breve possível, porque eu acredito que as contribuições de vocês são bastante interessantes. Passo a palavra para o presidente da banca, professor José Sérgio. Muito obrigado, Isadora, pela apresentação concisa, direta, pontual, num tempo bem interessante e que levanta todos os pontos que são centrais, né, que são centrais do trabalho. Te cumprimento, inclusive, por isso, pela apresentação do trabalho. E sem mais delongas, já peço escusas à colega Tatiana para passar, primeiramente, a palavra para o professor Felipe Bozelli, para fazer seus apontamentos, suas ponderações, considerações, eventuais questionamentos, inclusive, da forma como entender conveniente e oportuno. E depois, Isadora, se tu puderes, eventuais questionamentos, apontamentos, tu ires anotando e responde, se o professor Felipe preferir, tudo em bloco ao final da arguição dele. Pode ser? Uma satisfação tê-lo aqui conosco, meu caro. Estás em casa, és filho dessa casa, então sinta-se em casa. A palavra é tua. Meu amigo
professor José Sérgio, presidente desta banca, cumprimentar a professora Tatiana, cumprimentar meu dileto amigo professor, agora Matheus Costa, e cumprimentar a minha querida Isadora e todo mundo que está aqui nos assistindo. Em especial, queria dar um abraço muito carinhoso no pai e na mãe da Isadora, que aqui estão participando. Senhores, primeiro, deixa eu utilizar um minuto do meu tempo, professor José Sérgio, para elogiar a participação da Isadora. A Isadora é uma quase advogada brilhante, muito em breve já uma advogada brilhante. Ela tem uma carreira fabulosa aqui, ela trabalha aqui conosco já há algum tempo e eu tenho, assim, inúmeros elogios que eu poderia aqui rasgar a Isadora. Ela é uma profissional de fato muito dedicada e eu acredito, professor, que o trabalho da Isadora reflete isso, né? Reflete também, claro, a qualidade da orientação e da coorientação, mas reflete principalmente a qualidade da Isadora. E isso é um ponto muito positivo, mas também é um ponto negativo. Porque quando nós temos um aluno brilhante, a gente sobe a régua, né, professor? E aí a gente acaba exigindo, às vezes, algo mais perto de um prêmio Nobel ou alguma coisa assim, e às vezes a gente se esquece que está até numa banca de TCC. Isadora, teu trabalho, nós tivemos a oportunidade de ter algumas conversas. A primeira leitura que eu fiz do teu trabalho, você sabe disso, mas para comunicar a todos, a primeira leitura que eu fiz do teu trabalho foi agora, já com a versão pronta dele, né? E eu gostei muito de ler o seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho ele tem pontos muito positivos. Ele é um trabalho que enfrenta um tema que eu acho que é fundamental. A gente precisa revisitar o modo como nós fazemos contratação pública. Eu tenho dado inúmeras aulas e palestras, professor José Sérgio, sobre a matéria da nova lei de licitações, por óbvio, porque é a matéria sobre a qual me debruço, e uma das minhas críticas mais ferrenhas, e que tem sido crítica de praticamente todos os professores dessa área, é que a nova lei de licitações ela é mais do mesmo. Alguns professores até apelidaram a nova lei de um museu de grandes novidades, porque na verdade, não traz absolutamente nada de novo, pelo menos do aspecto estrutural, né? Nenhum impacto que atue de fato na estrutura da contratação pública, como poderia ser se o nosso legislador tivesse lido o trabalho da Isadora, se tivesse aprendido um pouco sobre Public Marketplace, se tivesse aprendido um pouco sobre como nós podemos tornar mais eficientes as nossas contratações, sobretudo quando falamos das contratações do dia a dia. Isadora, feito alguns elogios ao seu trabalho, que são mais do que merecidos, permita-me, eu vou fazer uma breve crítica ao seu trabalho. Eu, lendo o seu trabalho, e eu confesso, e talvez aqui a minha crítica esteja muito mais cunhada na razão de eu te conhecer e saber do quanto você é brilhante, eu senti falta de ter mais texto da Isadora no trabalho, assim, né? Mais palavras suas no trabalho, assim, mais texto seu. Eu sei do seu brilhantismo e tenho certeza que você teria muita competência para escrever mais. Às vezes a gente, no trabalho de conclusão de curso, a gente fica muito apegado à ideia de que tudo tem que estar embasado numa citação, tal, ou tudo tem que ter um fundamento, e lógico que tem que ter, mas a gente acaba citando muita gente e falando pouco a gente mesmo, né? É um erro que eu cometi no meu TCC, é um erro que 99% dos alunos que eu leio TCC cometem. Eu não sei nem dizer se é um erro, né? Mas talvez alguns professores até prefiram que seja assim o TCC, mas eu vou dizer que eu não sou tão radical. Eu acredito que sim, um aluno que sai no 5º ano de curso de Direito, de umas faculdades mais prestigiadas deste país, tem condição de contribuir mais do que só reproduzir ideias de outras pessoas,
né? E eu acho que você podia ter trazido mais as suas ideias, que conheço e sei que são muito competentes. Dito isso, eu vou fazer 2 perguntas sobre 2 ideias que eu gostaria de ter ouvido de você e eu queria ouvir agora. A primeira pergunta que eu queria te fazer é, você fez um comentário no texto sobre a questão da nova lei, dela ter ampliado o prazo de 12 meses para eventuais até 24 meses, né? Você ter 1 ano prorrogável por mais 1. E eu queria saber a tua opinião. Não assim, o fato mudou, ok, isso é um fato, mas eu queria saber o que você acha disso, né? Isso foi positivo, isso é negativo, o que pode trazer de bom, o que pode trazer de ruim. E a outra pergunta, e você pode responder as 2 juntas, como você preferir, a outra pergunta Isadora, te dei a possibilidade, a gente foi, pode ser até aqui no nosso escritório, tá, Isadora? Amanhã a gente será contratado pelo, sei lá, Estado de Santa Catarina. E o Estado de Santa Catarina nos deu a possibilidade de fazer o que a gente quiser em licitação. A gente pode implementar o marketplace. Como que você implementa? O que você acha que a gente deve fazer? Onde começa? Por onde a gente vai? Até onde a gente tem que ir? Para que você acha que seria bom ou não? Eu queria assim, ouvir assim, prática. Vamos colocar isso para funcionar. Eram essas as minhas considerações, professor. Muito obrigado, meu caro professor Felipe, pelos apontamentos, pelas considerações, pelos questionamentos. Isadora, a bola é tua, fica à vontade. Será que a gente não pode juntar os questionamentos ao final e eu fazer uma fala só? Talvez eles se complementem. Pode ser? É possível, fica a escolha do professor Felipe. Da minha parte não há problema, professor. Não há problema? Eu acho que então, melhor. Nós fazemos assim. As 2 perguntas do professor Felipe já foram anotadas. Isso. E a Tatiana, então, eu passo a palavra, professora Tatiana, lhe agradeço novamente por estar conosco aí nessa jornada dupla, né, de bancas. Fica à vontade para fazer também suas arguições, seus questionamentos, seus eventuais apontamentos, da forma como entender conveniente. Certo, muito obrigada, professor Cristóvão. Eu vou renovar os cumprimentos ao doutor Felipe, à nossa querida Isadora, e também aos presentes, de uma forma bem mais rápida, para a gente seguir logo ao trabalho dela, né, manter o foco. E antes de qualquer coisa, eu queria te parabenizar. Se eu me esquecer no final, mas quero te parabenizar pelo momento em que está passando. Eu sei como é eu sinto muita falta, inclusive, dessa época em que estava terminando a graduação, com tantos planos, tantos projetos, tantas dúvidas, mas é uma fase maravilhosa, então eu tenho certeza que a noite de hoje já só vem esse final de tarde, início de noite, só para realmente fechar com chave de ouro esse momento tão importante, né, que é o encerramento desse primeiro ciclo da vida de um profissional jurídico. Eu fiz várias considerações e realmente não sei muito bem por onde começar, porque o teu trabalho realmente, ele permite, né, que a gente dialogue com ele, tanto pelo tema, tanto pelas considerações, pela forma como foram feitas os títulos, né, e a forma como tu vais construindo o teu trabalho. Então, eu só fui lendo e fui trazendo algumas ponderações e algumas sugestões para a gente até trocar uma ideia. Enfim, depois também me coloco à disposição se te parecer oportuno, enfim, se tiver necessidade. Então, eu vou misturar, né? Às vezes eu faço separado, mas às vezes eu sinto que pode ser feito em conjunto. Então, vou tratar tanto da parte estrutural do trabalho, quanto as ideias que foi colocando, e ao final eu vou fazer, então, 2 perguntas. Eu tenho 2 perguntas, uma delas já antecipo que o doutor Felipe já fez, mas a minha é só um pouco mais direcionada a um caso concreto. Então, eu acho que até a tua ideia foi, assim, sensitiva de tentar unir as 2. No fim, acabou casando muito bem. Bom, então, vamos começar, então. Eu vou deixar a parte grafia, espaçamentos, isso não é tão, assim, eu acho que não é claro, para uma revisão depois, tudo bem, mas eu vou deixar todos os meus apontamentos para a gente falar, para não ocupar o tempo precioso aqui para falar sobre o conteúdo. Então, eu
Eu acho que deixa eu pensar como é que eu vou fazer um ponto só da parte da formatação. Eu observei, Isadora, algumas citações, algumas páginas com citações diretas superiores a 3 linhas. Então, eu queria deixar esse para, de repente, num segundo momento, revisar. Eu acho que talvez dialogue bastante também com o que o Dr. Felipe já colocou, mas eu acho bem importante a gente cuidar muito com essas citações que ficam no corpo, ao invés de citações, essas citações que estão indiretas. Eu anotei, por exemplo, página 21, 24, 27, 36, 57, 67, páginas em que realmente eu observei que no texto tem mais do que 3 linhas de citações. Então, esse é um ponto de formatação que eu acho que fica interessante para uma versão final do teu texto ficar 100%. Com relação aos tópicos de reflexão, eu acho que um ponto que eu senti assim, que poderia ajudar e talvez combinar muito com aquilo que tu colocaste no teu texto é a Lei 14.129, né? Aproveitando que o teu trabalho está tão atualizado, mas que realmente traz essa noção de que nós estamos além de um governo eletrônico, né? Graças a Deus, estamos caminhando a um governo digital. Eu sei que temos muito a fazer, muito a trabalhar, muito a implementar, mas nós já podemos começar a trabalhar com conceitos de plataformização de plataformas, muito no sentido da estrutura do teu trabalho. Então, eu senti um pouco mais de falta, principalmente nos últimos 2 capítulos, desses conceitos que nós temos na 14.129. De tentar, eu vejo que tu colocaste alguma coisa sobre, mas tentar priorizar o governo digital. Nós estamos no governo digital, né? Nós estamos falando em processos digitais. Isso combina com o marketplace, né? Com o public marketplace. Então, a gente já tem que trazer, como se exigindo da nossa conduta legislativa brasileira o abandono, a não ser para fins históricos, do eletrônico, para a gente não ficar preso à digitalização e trazer essa parte. Então, faço aqui esse comentário, né? Principalmente, eu até coloquei, eu fiz uma referência ao artigo 87, então, por algum motivo, eu fiz essa referência, hoje também já está tudo, né? Mas fiz essa menção, e depois também, eu acho que no final, eu fale um pouco sobre a tua frase de abertura do teu trabalho, porque eu gostei bastante, achei que foi uma frase muito pertinente para abrir o teu trabalho, então gostei bastante. E vamos falar um pouco sobre o teu histórico ali da parte de citações. Eu vi quando mencionaste ali o decreto de 1922, e justamente o texto do artigo, ele já apresenta que o Brasil tinha uma legislação anterior sobre isso. Então, eu acho que, de repente, uma sugestão que eu deixo, já que teu trabalho está tão, né, foi bem como o Dr. Felipe colocou, né, a gente está aqui, né, com esse grau de excelência, então a gente traz, assim, coisas para realmente fazer, assim, sempre na cereja do bolo, sempre na cereja do bolo. Então, eu acho que eu colocaria ali justamente para deixar bem claro que aquele decreto de 1922 não é a primeira referência que nós temos em termos de contratação e licitações públicas. Então, eu faria essa justificativa, tentando trazer um pouco mais, né, voltando talvez ali mais 1856, ali, tentando trazer para onde realmente começou, ou talvez dizer que seria a primeira referência mais palpável, né? Alguma coisa assim, mas para não fechar tanto conceito, porque às vezes a gente fecha muito conceito e a gente assume uma referência histórica com um peso que às vezes a gente não consegue também fazer essa busca completa, né, a história. Deixa eu pensar aqui, acho que esse ponto aqui eu vou deixar, parece certo. Na página 38, eu achei muito interessante, 2 pontos eu quero elogiar do teu trabalho. Primeiro, menção a acordos no Tribunal de Contas da União. Eu acabo falando sempre a mesma coisa, mas realmente, na prática de quem trabalha com direito administrativo, a gente não vê tanto o judiciário, porque a gente sabe que a prática começa antes do judiciário. E quando a gente chega no judiciário, a coisa já aconteceu antes disso. Então, eu te parabenizo por ter essa visão, provavelmente, pela tua prática, e isso fica muito, né, de trazer referências jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União. E já que a gente está nesse grau de excelência, então eu te faço 2 sugestões. Primeira, quando a gente trabalhar com acórdãos, com referências jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União, tentar verificar quais são os membros desse tribunal que realmente estão até agora,
né? Então, por exemplo, nós temos um acórdão que é mais antigo, de mais de 5 anos. Será que o relator desse acórdão, ele ainda segue trabalhando no Tribunal de Contas da União? Será que nós tivemos alguma referência posterior a isso? Então, eu queria fazer essa sugestão para ti, porque eu vi que tem algumas jurisprudências que são atuais, mas outras que talvez já ficaram um pouco mais para trás, de membros que já estão afastados, aposentados. Então, eu acho que é importante trazer essa parte, tentar manter o teu lapso temporal, claro, mencionando algum precedente, obviamente, que seja referencial ou que seja um marco, mas fazendo um contraponto sempre com um lapso temporal de 5 anos, porque isso é essencial, principalmente em matérias de compra e licitação, né? Porque são exatamente os julgados que nós vamos encontrar com maior peso numa hora de, eventualmente, defender algum ato da administração pública. Com relação, e outro ponto que eu achei bastante interessante também foi trazer os pareceres da Advocacia Geral da União e da PGF. Esses informativos, orientações normativas que tem dentro da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, que eu integro, eles têm realmente, é mais uma questão orientativa, mas que muitas vezes podem auxiliar, principalmente para fins acadêmicos, embora, assim, em termos referenciais, eles não tenham um peso, né? Então, eu achei muito interessante trazer essa complementação, trazendo referências, alguns documentos, mas também, deixa eu pensar, alguma referência que tem na página 37 e 38 da Câmara Permanente, e aí eu só realmente senti uma falta de uma indicação, de uma referência, com relação exatamente de onde veio essa tua referência, né? Eu vi que tem ali a data, mas eu acho que eu queria realmente entender de onde veio a tua referência daquele parecer. Então, enfim, só uma sugestão também. Deixa eu ver aqui exatamente. Concordâncias, eu estou anotando tudo, porque fui anotando vários pontos aqui, só para estou considerando o tempo que eu estou falando, e mais para pegar principalmente a questão da gente já conversou. Trechos, decreto, ponto positivo, certo? Quando eu falo a questão do ministro, eu estava falando com relação a um precedente que tu colocaste do ministro Guilherme Palmeira, que é de 2008. Então, esse realmente era um que eu estava fazendo uma menção para que desse essa atenção, né? Porque já, enfim, é um trabalho que a gente poderia, talvez, fazer uma complementação. A fase interna, certo. Tem alguns conceitos ali na página 55 do teu trabalho, eu gostei muito de ver os termos sobre, os conceitos sobre signing, então, esses conceitos eu achei bem interessante de ver, mas eu senti um fato de, talvez, desenvolver um pouco mais essa ideia, eu acho que ele ia ajudar no teu trabalho. Acho que esses dois conceitos, eles são bem importantes, e nesse trecho, entre a página 51 e 56, eu gostei bastante, desenvolvendo a tua ideia, eu notei que na página 56, porque tu começas falando sobre um contexto, e aí tu traz esse conceito de novo lá na página 56. Eu acho que eu só botaria aquele conceito que tu coloca no final da página 56 de volta na página 51 para tentar alinhar. Bom, eu estou falando agora sobre isso, e depois eu vou seguir, então, só uma questão mesmo de ordenação, que eu senti ali que talvez, enfim, uma sugestão, né, do ponto de vista do leitor, né, daqui a um pouco eu também não entendi, talvez, a qual foi a ideia, mas acredito que poderia ficar mais coeso esse ponto. E com relação à Lei 14.129, por que eu coloco? Porque na página 58 tem uma afirmação do teu trabalho, eu até coloquei ele aqui destacado para mim, mas de que a gente estaria um pouco atrasado com relação a uma lei que tratasse sobre plataformas, e hoje nós temos, né? Então, a Lei 14.129, ela traz um panorama muito interessante que sinaliza para a administração como fazer o passo a passo, tanto para municípios, para Estado, para a União, que, enfim, já está nesse processo há um pouco mais de tempo, mas como fazer esse processo de plataformas, né? O que faz parte dessa rede? Então, ali na página 58, eu acho que eu faria uma retificação, eu acho que ele merece, sim, uma retificação, para atualizar, dizendo que, embora ele esteja escrito que não, mas agora no Brasil, felizmente, é bastante recente, mas nós já temos
um escopo normativo para essa finalidade. Eu também acho, e assim, fiz uma sugestão com relação à simetria do teu trabalho. A gente fala muito mais até do âmbito do mestrado e doutorado, mas como o teu trabalho está muito bem, eu acho que, né, talvez eu te trazer uma sugestão, daqui a pouco vai seguir, vai publicar, enfim, trazer isso mais para frente. Mas eu acredito que no ponto 4, alguns conceitos que eu vi tu trazendo novamente, talvez não fossem tão necessários revisitá-los. Então, eu senti como se eles estivessem vindo, eu pensei, não, mas eu já li isso no trabalho dela, eu já tinha entendido essa ideia. Então, nesse ponto, talvez eu acho que ali eu não faria a menção novamente aos termos, às questões históricas. Acho que aquele ponto acho que poderia ficar um pouco mais direto, para ver mais realmente o teu ponto central, né? O marketplace, e trazer mais as questões do ponto 4, não utilizando essa retomada que poderia ter sido feita em 2, 3 parágrafos, claro, para contextualizar, mas acho que eu faria essa sugestão em termos de questão estrutural. E aí, as duas perguntas, porque eu estou vendo que o prazo está acabando e eu quero deixar esse espaço para a gente discutir, conversar mais sobre o teu trabalho. E a minha pergunta é exatamente o seguinte. Bom, a gente percebeu que realmente no Brasil, segundo o teu trabalho, nós não teríamos um public marketplace para classificar dentro dos portais dos municípios, estados, enfim, órgãos públicos ou entre os 3 poderes. Então, eu te pergunto o seguinte, quando a gente entra no portal de compras do estado de Santa Catarina, e lá eu tenho um painel de preços, se a gente pudesse sugerir algo, por isso que eu digo que era muito parecida com a pergunta, né? Mas se a gente pudesse sugerir, governo de Santa Catarina, nós temos um portal, nós temos sistema, nós temos Power BI para fazer o que realmente já é um sistema que permite alguma estruturação em termos de rede, né? Porque nós temos, eu tinha visitado há um tempo atrás, mas pelo teu trabalho voltei a visitar para ver o que nós temos aqui, né? A gente tem que tentar ver o que nós temos dentro do estado onde a gente mora, dentro do estado onde nós estamos oferecendo a pesquisa, que é dentro de uma universidade pública, então como que eu posso contribuir, né? E aí essa é a pergunta que eu te faço. Dentro desse portal que já existe, né? Claro, ele não é uma plataforma, mas já existe. Como que nós poderíamos trazer alguns conceitos de public marketplace para esse portal que já existe? Alguma sugestão de melhoria? E trazendo também alguns conceitos que até, enfim, mas eu acho muito importante aqueles conceitos de B2G, B2B, que são relacionados a Big Data Business, que é extremamente vinculado ao marketplace. Então, nesse ponto, assim, conhece alguma empresa que trabalhe com isso, uma startup, alguma plataforma que seja privada, mas que presta serviços também para entes públicos, né? Então, de repente, algum exemplo que te vem à cabeça, enfim, mais para a gente trazer para a prática esse teu trabalho. E te parabenizar mais uma vez, cumprimentando também todos os presentes que estão muito felizes após te ouvir aqui, por esse momento na tua graduação. E isso, então, vou encerrar minha fala com uma parabenização pelo teu trabalho e sigamos. Muito obrigado, professora Tatiana, pela leitura atenta e sempre pontual e propositiva. Isadora, fica à vontade agora para fazer, né, no balanço aí da arguição do professor Felipe e da professora Tatiana, a tua resposta em geral. Eu não diria defesa, porque nós não estamos aqui provavelmente numa defesa, isso é uma apresentação de trabalho de conclusão de curso. Fica à vontade. Obrigada, professor José Sérgio, doutor Felipe, doutora Tatiana, muito obrigada pelas contribuições. Pois bem, direto ao ponto. Primeira pergunta do doutor Felipe é a respeito do prazo, né? Só para contextualizar, anteriormente a lei previa que o sistema de registro de preço pudesse viger somente 12 meses, incluído prorrogação, enfim. E para quem não tem prática nessa área, o registro de preço ele é utilizado hoje sobre muitos aspectos, mas principalmente sobre bens de consumo habitual da administração, né? Então, os administradores, gestores, pessoal que estudava, criticava muito esse curto prazo de 12 meses para refazer licitação de papel higiênico, de sabonete. Então, a nova lei, ela expande um pouquinho esse prazo, né,
passa de 12 meses para prorrogação em igual tempo, então acaba que o prazo máximo de vigência de uma licitação para registro de preço hoje é 24 meses, para aquelas licitações em que a 14133 for adotada. E o doutor Felipe perguntou o que eu acho sobre. Bem, eu até pincelo no meu trabalho o problema que a gente tem com essa perseguição da administração pelo registro de preço, né? Claro que tem muitas outras variáveis, muitas outras nuances, mas eu acredito que de 12 para 24, ainda que não seja o ideal, ela dá uma otimizada nos custos, facilita ali o trâmite de contratação, acho que acaba garantindo que, pelo menos formalmente, que a administração não fique desabastecida por hora. Não acho que seja o ideal, mas ela dá um passinho, assim, rumo, provavelmente, aí a, quem sabe um dia, a fluidez dos preços, como é mais ou menos no mercado privado, né? Mas eu acredito que é positiva, sim, a alteração, embora não seja revolucionária. Mas acredito que de 12 para 24, matematicamente, que não é muito meu forte, acredito que seja positivo, né? Acaba que esse procedimento que ia ser repetido ano após ano, ele pode ser agora repetido a cada 2 anos. Então, eu acho que é nesse sentido. E se me permitem, eu vou juntar um pouquinho a pergunta da doutora Tatiana com a pergunta do doutor Felipe, e a gente vai partir do ELIC, que é o nosso portal aqui de Santa Catarina. Enfim, ali tem um mural, mais ou menos com uns editais disponíveis. Se eu pudesse, assim, uma palavra do que fazer, próximo passo, eu acho que multidisciplinariedade é o termo, assim. A gente tem que começar a entender que o direito não resolve tudo, que a economia não resolve tudo, que hoje em dia não tem como se sentar numa mesa e elaborar uma política pública só com administradores. A gente tem que ter o pessoal do design, a gente tem que ter o pessoal de desenvolvimento de softwares. Então, eu acho que o primeiro passo mesmo, assim, de planejamento é criar uma equipe qualificada, né, e proativa multidisciplinar, que a gente consiga integrar vários profissionais capacitados para sugerir soluções, enfim. Sobre o desenvolvimento específico da plataforma, até eu coloco ali na minha apresentação como uma possível continuidade da pesquisa, que é justamente se liga ao design da plataforma. Tem muita nuance, a lei é muito importante, né? A gente tem que respeitar ali os limites da lei, até onde a gente pode ir e até onde não pode, mas tem muitas outras coisas, muitos outros gatilhos, né? Os nudges ali que eles podem contemplar a plataforma, né? E que só uma comissão multidisciplinar traria. Então, algumas das anotações, né, ao longo do meu trabalho, assim, que me chamaram a atenção, foi que lá fora, nos outros países, tem a questão do rating, e que é justamente esse feedback, um sistema de feedback de fornecedores e contratações. Porque, assim, hoje em dia a administração contrata e a gente não sabe como ficou aquele contrato, principalmente se não tiver acesso ao diário oficial. Então, eu acho que um sistema de feedback, claro, bem desenhado, se ia ser feedback por demanda, por contrato, por fornecedor, isso tudo a gente teria que ver, seria uma discussão mais além, acredito, mas eu acho que o sistema de feedback ele seria importante. O ELIC, ele já tem uma espécie de pré-credenciamento, né? Os fornecedores, ele já tem que manter a documentação atualizada lá. Mas eu acho que deixar o fornecedor mais pronto para fornecer. Porque por mais que o fornecedor coloque ali a documentação, enfim, ele depende de alguns outros steps mais burocráticos. Então, eu acho que agilizar a contratação seria fundamental. Questão de notificação de demanda também, para facilitar. Surgiu uma demanda de papel higiênico no Estado, para Secretaria, sei lá, de Segurança Pública. O gestor competente vai lá e fala, preciso de papel higiênico. Algo mais dinâmico, tornar o sistema mais dinâmico. Eu acredito que seja isso.
Muito bem, consulto aos colegas professor Felipe, professora Tatiana, se estão satisfeitos com as respostas, as considerações feitas pela Isadora. Ok. Professor Matheus, que é o nosso co-orientador, eu sei que não é de praxe nós arguirmos, né, Matheus? Fica estranho, né? Se nós tivéssemos alguma coisa a dizer acerca do trabalho da Isadora, teríamos que dizer a tempo e modo, né, lá atrás. Agora, passar a bola para o zagueiro bater contra o gol, aí fica difícil, né? Mas eu, obviamente, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer novamente e passar a palavra. Fica à vontade para tecer eventuais considerações. A palavra é tua. Não, professor, eu dispenso a fala agora, depois quando... Eu imagino que a gente ainda tem aquele procedimento de se encaminhar para outra sala e tudo mais. Isso nós vamos fazer de uma maneira mais dinâmica, meu caro. Tu sabes que eu sou o rei do dinamismo, né? Então, aqui a gente não vai demandar muito tempo com isso, não. Não, brincadeiras à parte, eu vou convidar o professor Matheus, a Tatiana e o Felipe para uma conversa rápida de WhatsApp. Porque nós estamos em mais de 30 pessoas, então se todos tiverem que deixar a sala e voltar, é uma coisa muito... Fica mais rápido nós sairmos da sala, né? Por isso que eu te franqueei a palavra, meu querido, mas fica à vontade, pode ser depois sim, sem problema. Sem problema. Perfeito. Pois bem, eu também não tenho por hábito arguir, né? Muito pelo contrário. Quando a Isadora trouxe o trabalho para nós, a proposta, eu disse, olha, o tema é da hora, né, Felipe? O tema tá pronto, tá caindo de maduro, né? Discutir registro de preço e contratações num mercado virtual, por assim dizer, né? Numa prateleira virtual. Eu penso assim, se compra pública no Brasil não for possível ser explicada para alguém que não é do direito e nem da gestão pública em 10 minutos como funciona, não há um erro na pessoa que está tentando explicar e nem na pessoa que está tentando entender. É o sistema que está falho. Se eu precisar de mais de 10 minutos para explicar para alguém como funciona um sistema de compra, não sou eu que estou com problema de explicar e nem a pessoa com problema de entender, é o sistema. O problema é o sistema. Porque eu garanto para vocês que nas relações privadas, com todos os problemas que existem, sanha de corrupção nas relações privadas, graça à corrupção, graça solta. Não nos esqueçamos disso, porque nós no Brasil também temos aquela ideia, né? Corrupção é coisa do poder público. Não, corrupção é coisa do ser humano. Se eu estiver respirando, eu estou pensando em uma forma de me dar bem em todas as relações possíveis. Tem uns que admitem em público e tem outros que não admitem, só admitem nas pequenas rodas. Mas corrupção é inerente ao ser humano, só tem uma forma de acabar com a corrupção. Matar todos, né? Extinguir a raça humana, acabou a corrupção. O que nós precisamos, então? Sofisticar procedimentos. E sofisticar procedimentos é completamente diferente de criar sistemas de burocracia. A burocracia é uma forma falha de tentar atingir um resultado. Por que eu brinco com vocês sobre isso e vou mandar 2 minutos aqui? Eu entendo, professor Felipe, que é um estudioso desse tema, professor Matheus, que se preocupa muito com essas temáticas, Tatiana, Isadora e colegas. Eu entendo que há muitas diferenças entre eu sair aqui do meu escritório, ir agora até uma loja de departamentos num shopping e fazer uma compra, eu, pessoa física, ou pelo meu escritório, e o poder público. Eu entendo essas diferenças. Eu só não entendo que possam ser mundos diferentes. As diferenças vão estar o quê? Sistemas de controle, sistemas de procedimento, níveis de transparência, mas a lógica tem que ser a mesma. Então, se eu consigo comprar todo um sistema operacional de tecnologia para o meu escritório em 20 minutos, num balcão que vai, por um robozinho, pesquisar em 10 sites ao mesmo tempo, quem tem o melhor periférico na forma como eu descrevi, algo parecido tem que ser possível para o poder público. Não é são, não é racional que tenha que ser tão diferente assim. E por que tem que ser tão complexo?
obviamente é bom para dar curso, né, Felipe? É muito bom para dar curso. Mas o sistema de compras públicas não pode servir a essa finalidade. Então, alguma coisa de muito estranho está acontecendo, e não é de agora. Nós levamos 25, 27 anos para mudar nosso marco legal de compras, e a gente faz o quê? Muito do mesmo. Então, eu deixo, assim, a título de reflexão, em geral, da importância do trabalho da Isadora, é chamar a reflexão, e por isso a pergunta do professor Felipe foi tão pertinente. Olha, e se nós pudéssemos fazer na prática, o que faríamos? Eu faria um grande Google de acesso a sistemas de preço que vinculasse dentro de um sistema aberto, porém dinâmico e integrativo, necessidades e possibilidades, e eles fossem intercambiando a tempo e modo, porque é óbvio, as compras públicas são colossais. Não se compra um aparelho de ar-condicionado, se compra uma dezena de lotes de aparelhos, e cada lote tem 2.000 aparelhos, 3.000 aparelhos. É assim que se faz compra pública, é nessa escala. Hoje é muito comum, o professor Matheus sabe disso, vive trabalhando nessas questões, o município não faz mais compra, né, Tatiana? O município se envolve em consórcio, e o consórcio é que compra. E nós precisamos trabalhar com escala. Nós precisamos trabalhar com escala. Ah, mas tem que discutir isso. Claro que tem. E como é que fica o mercado local? Como é que fica o dono, né, da rede local lá? Não, vamos proteger isso tudo. Compra pública é uma questão de política pública também, mas é preciso ser mais racional. Não é racional que em pleno 2021, pandemia, que nós aprendemos a fazer tudo via rede mundial de computadores de um ano para o outro, o poder público vai continuar comprando da forma como ele pretende. É uma pena. O nosso marco, me corrija, Felipe, mas a base do PL que foi aprovado, sim, com várias alterações, mas ele é de 95 para 96. O PL base é um PL de 15 anos atrás, né? É uma coisa, assim, impressionante. Então, deixando essas reflexões, eu uso dessa análise crítica para parabenizar a Isadora pela pertinência da escolha do tema, por juntar dois temas que são muito interessantes, né? O hoje e o amanhã, numa proposta bastante sofisticada, e com as críticas e os ajustes que a banca propôs, eu acho que vai ter ainda um banho, né, de qualificação muito interessante para o teu trabalho. Feita essa brevíssima, mas necessária, me parece, ponderação, eu vou convidar o professor Matheus, professora Tatiana e professor Felipe para uma chamadinha de WhatsApp agora. Eu só vou pedir que vocês fechem as câmeras, porque senão vai ficar parecendo a gente tá brigando lá, e vai ficar aparecendo para todo mundo aqui, tá bom? Nos encontramos logo ali.
e mais ênfase e mais destaque aos pontos positivos do teu trabalho, dentre os quais a escolha do tema, um tema efetivamente novo. Eu não diria num sentido propriamente disruptivo, mas sim inovador, sim inovador. Então, nós temos que louvar essas iniciativas quando vem na graduação, que não ficam só para mestrado e doutorado. E, nesse sentido, a banca, com muita maturidade, entendeu por considerar o teu trabalho aprovado com nota máxima, mesmo assim, nada obstante todas essas questões, como um incentivo até para tu continuares na pesquisa, né? Te envolveres cada vez mais com a pesquisa e esfolares os teus cotovelos agora na frente do computador, na revisão final do teu trabalho, e entregar um trabalho de excelência, digno da nota que a banca entende que ele é merecedor. A pesquisa está lá, a síntese está lá, agora vamos passar o verniz. O verniz é tão importante quanto a estrutura, né? Minha cara, feitas essas considerações, eu passo a palavra novamente ao professor Matheus, se quiser fazer algum tipo de apontamento, até porque o Matheus foi um dos grandes fiadores, dos teus grandes fiadores. Ele disse que vai te cobrar pessoalmente. Ele disse que tem teu WhatsApp e vai te cobrar sábado à noite, inclusive. Tá? Matheus, fica à vontade de tecer algum comentário final. Não, Zé, dispenso, mas sobre cobrar sábado à noite, vou mesmo, porque ela me mandava perguntas sábado, domingo e sexta-feira à noite. Tem uma sexta-feira, que era sexta-feira, 2 horas da manhã, ela estava perguntando como é que era a citação, como é que funcionava, e algumas ela fez errado, então pode ter certeza que ela vai ser cobrada da mesma forma na próxima sexta-feira. Em sendo uma sexta-feira santa, no caso, isso além de um absurdo, é um pecado, né? Ela pode ter cometido, inclusive, um pecado. Então, brincadeiras à parte, minha gente, eu quero te cumprimentar, Isadora, muito, tá? A banca é uma banca muito criteriosa, então tu saibas que tu não teve um 10 de, entre aspas, qualquer banca, tu teve uma nota máxima de uma banca extremamente criteriosa e que lê o teu trabalho e que conhece da tua pesquisa. De maneira que nós ficamos muito tranquilos em saber que a tua caminhada é só mais um passo que tu dá, uma caminhada que com certeza vai render ainda muitos frutos e muitas alegrias para os teus pais, para os teus amigos, para os teus familiares e satisfação pessoal a ti, obviamente. Eu te deixo agora 20, 30 segundos para fazer os teus agradecimentos finais e nós encerrarmos essa sessão. Pessoal, agradeço. Eu acho que o fato de vocês reservarem aí esse tempo para a discussão, por mais nervosa que eu tenha ficado por aqui, eu acho que é um sinônimo de respeito pelo meu trabalho, né, a ponto de pararem e discutirem realmente a nota. Então, fico muito feliz com a banca, sabia que o convite de cada um de vocês não seria em vão. Agradeço muito de novo, novamente, meus orientadores, professor José Sérgio, meu orientador querido, Matheus da Costa, doutor Felipe Bozelli, doutora Tatiana também, agradeço muito as ponderações. Com certeza, todas as anotações estão feitas, as revisões serão realizadas, e o trabalho final, com certeza, deve muito a essa banca, a esse momento. No mais, agradeço o pessoal que ficou aqui até agora, minha família, principalmente. E é isso, professora. Acho que é isso. Muito bem, muito bem. Depois a professora Tatiana vai te passar todos os apontamentos que ela fez, passa para vocês. Estou à disposição também para qualquer outro encaminhamento. Depois eu passo as atas, tá? Professor Felipe, professora Tatiana, professor Matheus, eu passo as atas para assinatura, colhemos as assinaturas e a Tatiana dá os encaminhamentos. Eu quero agradecer a todas e a todos. Tatiana, você pode comemorar essa noite, fica à vontade, tá? Amanhã você volta para a pesquisa, tá bom? Minha gente, um abraço, uma boa noite, uma boa semana para nós todos e até breve. Fiquem bem. Tchau. Te amo, Fragas. Parabéns.